Meu grandíssimo diácono, caros filhos, hoje celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas o que vem à nossa mente quando falamos sobre Rei? Eu vou perguntar para as crianças, por exemplo, o que vem à mente de vocês quando o padre fala sobre rei, sobre rainha? Qual a primeira coisa que vem à mente? O que mais? Jurava que vocês iam dizer os contos de fada, as rainhas que tem nos filmes da Disney. Talvez, para alguns aqui, a primeira coisa que vem à mente talvez seja certas autoridades políticas, como rei na Inglaterra, em alguns países. Mas existe um sentido na realeza. E qual é a função de um rei? O que um rei faz? Não é para ser feliz para sempre, como nas histórias. O que um rei faz? Cuida do povo. O que mais? Ninguém sabe o que um rei faz? Meu Deus! No sentido bíblico, o rei ele tem duas funções: a função bélica e a função legislativa. O sentido bélico, ou seja, esse ato de defesa, o guerrear, seja para conquistar coisas, seja para defender o seu povo. Mas o sentido legislativo é tudo aquilo, não é somente o sentido de fazer leis, mas tudo aquilo que está em torno da lei, ou seja, promover as leis, o julgar as leis e o fazer cumprir as leis. O rei, ele tem esse duplo âmbito: a defesa, o cuidado e o reger, o governar. Mas, além desses dois, existe um segundo âmbito, um terceiro âmbito, que é talvez um pouco esquecido, mas que talvez seja aquele que deva ser o prioritário, o sentido moral. O rei é aquele que deve se mostrar como exemplo, é aquele que governa e que aponta, e que com o seu exemplo leva para aquele para quem governa. Na Sagrada Escritura existe aqueles vários reis de vários povos externos, e existe o povo de Israel. E quem escolhe o rei? Quando a gente vê, tem a história, a gente vê na escola, mas no sentido bíblico, quem escolhe quem é o rei? E vou falar vou puxar a orelha das catequistas. Quem escolhe quem é o rei? Deus. E por que é Deus que escolhe quem é o rei? E daí você já está piorando a situação. Porque o rei, em primeiro lugar, o rei de Israel é Deus. E o rei, a quem está ali presente com o povo, governa em nome de Deus. Então é Deus quem escolhe quem é aquele que irá representá-lo, quem é aquele que irá reger o seu povo em nome dele. O rei é um dos modelos daquele que conduz o seu povo. É um sentido, do sentido pastoral, daquele que conduz. E exatamente por isso tivemos essa escolha de Deus. É Deus quem escolhe, quem sonda o coração, quem sabe que vai reger o seu povo. Agora vai ser uma pergunta mais fácil: quem é o modelo de rei no Antigo Testamento? Padre, você disse que ia ser fácil. Quem é aquele que o povo de Israel coloca sempre como modelo de rei? Quem?
Vou puxar a orelha das catequistas. É o rei Davi. É aquele a quem Deus, quem o povo coloca como modelo. Aquele que soube corresponder a Deus. Mas vemos em todo um contexto que aponta justamente para isso. Por exemplo, vemos isso na primeira leitura. A unção de Davi como rei de todo Israel, como esse símbolo real, símbolo da escolha de Deus, pois ele já havia sido ungido antes, e símbolo do consentimento do povo, do reconhecimento do povo diante daquele que foi Deus quem escolheu. E a liturgia de hoje, ela mostra um pouco disso. Ela mostra esse sentido real, régio. E vemos tudo isso em Jesus. Podemos ver tudo isso em Jesus, sim ou não? Mesmo? Jesus prepara alguém para a guerra? Sim ou não? Não? Sim? O pastor está me confundindo. Jesus, ele instaura uma lei? Publica uma lei? Sim ou não? Vou puxar a orelha das catequistas. Jesus, ele mostra como a gente deve agir, sim ou não? Então, o sentido moral todo mundo confirma, mas nosso Senhor também nos prepara para a guerra, convoca a todos nós para a guerra. Contra que guerra? Contra um povo qualquer? Não, esse era um pensamento meramente judaico. Jesus nos prepara para uma batalha, para uma guerra que, além de ser constante em nós, mas já está vencida. Ele vence a guerra contra o pecado e a morte. Nosso Senhor nos chama para lutar contra aquilo que se opõe a Ele, que nos afasta dele. Mas Ele também instaura uma lei de regência, uma lei que nos leva a esta conformidade com a vontade de Deus. Ele o planifica já desde o início, quando sobe a montanha e logo de início fala o seu sermão, elevando, planificando a lei. Mas na última ceia é o último ponto. Ele planifica ainda mais, não só amar a Deus sobre todas as coisas, não só buscar a santidade e corresponder à vontade dele, mas também saber amar. Amar não ao meu modelo, mas ao modelo de Deus. Amai ao próximo como Deus vos ama. Não como eu me amo, isso é muito baixo, mas como Deus te ama. Aprender a este alargamento, esta correspondência. Ele assim nos ensina a agir, mostrando as pequenas coisas como devemos fazer. Mas nosso Senhor hoje, Ele também nos estremece, porque ao mesmo tempo que, como no Salmo, podemos dizer e chamar que alegria por irmos à casa do Senhor, por poder colocar nos nossos lábios que Ele é Rei, Ele também quer que saibamos proclamar a sua realeza em nossa vida. E não podemos ficar como nos arredores da primeira leitura. O povo de Israel demorou 7 anos e 7 meses para reconhecê-lo, para reconhecer aquele que Deus colocou à sua frente como rei. E nós? Quanto tempo ainda demoraremos para proclamar, para reconhecer a realeza de Deus em nossa vida? Não só com os lábios falando, mas diante das nossas atitudes. Por exemplo, quantas vezes acabamos indo para contra o Senhor, para as crianças, diante da desobediência, diante das pequenas mentiras, querendo fazer a sua vontade, diante das brigas na escola, com os irmãos, em meio a não querer estudar, a fugir das obrigações. Quantas vezes, caros filhos, fugimos dessa realeza do Senhor, diante do não corresponder aos nossos superiores,
a não obedecer aquilo que eles nos dizem, seja o padrão, seja as autoridades constituídas. Não, isso daqui não é não necessário. Se está ali, por que não fazemos? Quando por vezes mentimos, porque diz que eu não estou em casa, diz que eu não posso atender agora, por que não ser verdadeiro diante das nossas atitudes? Porque acabamos tantas vezes brigando ou nos irritando por tão poucas coisas, porque a nossa vontade não é feita, porque eu quero mandar no meu próprio nariz e não consentir na vontade de Deus para mim, porque por vezes não queremos nos dedicar àquilo que nos cabe, nos dedicar, no ter atenção à esposa e aos filhos em casa, porque é mais fácil eu me afundar no meu escritório, trabalhando o dia inteiro e reclamando do meu trabalho, que me exige muito. Por que não me dedicar no trabalho, me aplicando e fazendo o melhor, e não aquilo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Por que não saber corresponder e buscar verdadeiramente aprender sobre Deus? Porque aquilo que o Senhor pede aos pais, aquilo que Ele pede a cada um de nós, é que saibamos demonstrar a nossa correspondência por Ele. Como é que iremos ensinar aos filhos? Nosso Senhor não pede que os pais levem os filhos ao pós-doutorado, pede que os leve à santidade. E quantas vezes nós ensinamos aos nossos filhos a rezar, a que tem que ir para a igreja? Porque é muito fácil ficar o dia inteiro falando, não, ele tem que ir para a escola, não, ele tem que fazer isso, não, ele tem que tomar o remédio, ele tem que almoçar. E por que eu não falo que ele tem que ir para a missa? Porque aqui está o alimento verdadeiro, aqui está a sabedoria verdadeira. Nós somos chamados a isso, a também proclamá-lo, Deus, em nossas vidas, na nossa relação com Ele, nesse explicitar, no reconhecê-lo de verdade, no reconhecer que Ele é necessário para mim, porque sem Deus nada podemos. Hoje, nesta solenidade, falamos com os nossos lábios que Ele é Rei, que saibamos verdadeiramente proclamá-lo como Rei, Rei em nossas vidas, Rei em nossas famílias, Rei em nossa sociedade. E para isso, ao lado do Rei, sempre tem alguém, a sua rainha, que não é, diante daquilo que vemos nos contos de fada, a sua esposa. Por excelência, aquela que é a rainha é sempre a mãe do Rei. Hoje, elevando nossos olhos a Cristo Rei, olhamos também a Virgem Santíssima, a nossa rainha, ela que nos sabe verdadeiramente levar-nos ao Senhor, que a ela recorramos para corresponder como ela à vontade de Deus e assim proclamá-lo como Rei para nós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.